Bom. Bom dia. Agora esse tá forte. Bom dia a todas, todos. Sejam bem-vindos ao segundo dia da escola. Nós hoje teremos a presença da professora Luciana Zaterk. Vou chamar aqui, quero apresentar já com ela aqui. E professora, obrigada por ter aceito o convite. Estamos muito felizes com a sua presença. A professora Luciana é formada em Química, na graduação, e tem o doutorado em Filosofia na USP. Eu deixo que ela termine a apresentação com o que achar mais importante. Antes de passar a palavra, generosamente a professora vai sortear 3 livros. E então não deixem de assinar a lista, porque a gente vai usar a lista de presença de hoje para fazer o sorteio. Tá? Mais algum aviso? Então, obrigada, professora. Bom dia a todos e a todas. Sem retórica alguma, verdade, portanto, estou muito feliz de estar aqui hoje na Escola de História e da Ciência. Sobretudo, tem uma luz aqui bem no meu olho, peraí. Sobretudo, que eu sou uma entusiasta desse evento, é a terceira vez que eu tenho a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acredito no trabalho que o professor Eduardo Barra realiza já há alguns anos, no sentido que a filosofia, especialmente a filosofia da ciência, como um instrumento, mas instrumento aqui com muitas aspas, de formação. Acho que a filosofia e a filosofia da ciência, ela é um instrumento diferenciado, singular e único para a formação dos docentes. Então, é um privilégio sempre, porque eu acredito nesse trabalho. Então, de imediato, eu queria agradecer imensamente a todos da organização desse evento, em especial a Verônica e o professor Eduardo Barra, todos, porque vai ser uma delícia conversar com vocês sobre uma coisa que, de fato, eu acredito. De imediato, eu preciso dizer para vocês o seguinte: não sou exatamente feminista. Eu não trabalho com ciência e gênero, né? Então, o meu lugar vai ser um lugar outro, uma perspectiva outra, que a professora ontem, de maneira brilhante, compartilhou aqui com a gente. Na verdade, eu vou propor para vocês uma viagem histórico-filosófica, perspectiva histórico-filosófica sobre a ciência química, de uma outra perspectiva, de uma perspectiva feminina. Tá? Então, vocês vão perceber que o trabalho é um trabalho absolutamente interno à própria ciência, porque, de fato, eu desconheço estritos de gênero, de feminismo e etc. Como me pediram uma palestra de formação que envolvesse a química e a feminilidade, eu acho, no final vocês vão falar para mim se deu certo ou não. Tá? A conversa hoje ela tem basicamente 3 ou 4 movimentos. Eu vou fazer uma introdução muito rápida de por que eu escolhi esse tema, porque eu acho importante vocês saberem, partir juntos nessa viagem. Depois, sim, a gente vai entrar num paradigma muito pouco conhecido, que é de uma grandiosidade, de uma riqueza conceitual única, que é a tradição alquímica, muito pouco conhecida, mas vocês vão perceber, eu não quero spoiler, quero eu mesma dar spoiler, né? Depois a gente entra na modernidade, e a gente vai ver o que aconteceu com essa Gaia, com essa Mãe Terra, e finalmente a gente vai ver que o paradigma masculino nos séculos XIX, XVIII e XIX, entra em cena de uma maneira bastante radical. Então, é uma viagem mesmo pela história e pela filosofia da química, com um instrumental epistêmico. Qualquer momento vocês parem, vocês tiram dúvida, vocês perguntem, porque ia ser muito legal se a gente pudesse dialogar de alguma maneira. Tá?
aproximadamente 2017, fui convidada por dois professores que eu tenho um respeito muito grande, o professor Hugo Leissey e o professor Pablo Mariconda, para elaborar um estudo, digamos, epistemológico, sobre a questão dos organismos geneticamente modificados, os transgênicos. Para tanto, eu tive que fazer uma análise bastante exaustiva do que é conhecido como o princípio de equivalência substancial. O que é esse princípio? Esse princípio, eu não sei se vocês já ouviram falar, ele está, digamos assim, conceitualmente estruturado na comparação quantitativa de alguns componentes químicos e biológicos da planta transgênica com a planta não transgênica. O que acontece? Valores dentro dos padrões internacionais estabelecidos permitem concluir que as plantas elas são equivalentes, com exceção, é claro, das características da transgenia inserida. Ora, o que acontece? Do ponto de vista químico, aparentes semelhanças entre macro e microestruturas de nutrientes nos organismos geneticamente modificados e os seus homólogos convencionais, por mais sofisticados que sejam essas técnicas, elas não conseguem revelar, isso é super importante, a presença de eventuais componentes tóxicos que são desconhecidos. Bem, por exemplo, componentes alergênicos que podem resultar, a gente sabe, de efeitos inesperados numa determinada planta. Nesse sentido, a gente chegou à conclusão, que foi publicado agora recentemente na revista da Universidade de São Paulo, Estudos Avançados, que há uma necessidade urgente de uma reestruturação científica do princípio de equivalência substancial que leve em consideração não somente os fatores quantitativos relativos a essas microestruturas, mas, sobretudo, as análises qualitativas. A gente sabe, vocês sabem disso, que com relação à função de um gene, não existe nunca uma regra única. Nós observamos, então, nesse estudo, a importância de levar em consideração o que eu estou chamando aqui de uma ecologia dos genes, ou seja, realizar um estudo no qual a regulação das funções metabólicas dos organismos esteja numa relação com uma ampla rede de sequências genômicas interdependentes, em relação, inclusive, com fatores ambientais. Essa é a grande sacada. Não dá para você fazer uma análise de um organismo geneticamente modificado e deixar de lado o núcleo. São exatamente os fatores ambientais. Isso é necessário por quê? Porque as análises químicas propostas, elas não conseguem relacionar sozinhas os possíveis efeitos de cunho bioquímico, toxicológico e imunológico dos alimentos transgênicos. Por quê? Porque essa só leva em consideração análises restritas, digamos assim, de composição química, molecular e analítica dos transgênicos. Portanto, a equivalência buscada refere-se mais exatamente à quantidade de algo, digamos assim, mensurável, que pode ser tecnicamente, estritamente comparado. Em termos comparativos, os genomas de uma planta natural e de um organismo transgênico não são equivalentes. Só seriam de fato equivalentes se uma fosse originária da outra por multiplicação vegetativa. Pelas próprias técnicas, então, utilizadas, a estrutura genética inserida nessa nova planta contém elementos absolutamente distintos daqueles do alimento original. O interior de uma célula, gente, é totalmente diferente do interior de um tubo de ensaio. Vocês podem acompanhar nessa belíssima imagem, nesse desenho, os componentes interferentes. Você tem outros componentes interferentes que são eliminados quando você quer isolar, quando você quer purificar. E esses elementos, eles são cruciais para a função biológica ou para a regulação da molécula purificada. Por exemplo, vocês podem, por gentileza, acompanhar. Estudos in vitro de enzimas puras são realizados com concentrações absolutamente baixas da enzima em soluções aquosicas sob agitação.
Na célula, uma enzima está dissolvida ou suspensa numa substância chamada citossol, com consistência gelatinosa, junto com milhares de outras proteínas. E algumas delas se ligam à enzima e influenciam, é claro, a sua atividade. Qual é, então, o problema? Qual é o desafio? O desafio colocado está na compreensão, portanto, das influências da organização celular e das associações macromoleculares sobre a função das enzimas individuais e outras biomoléculas. O que acontece, então? A química contemporânea, ao levar em conta o âmbito da complexidade e da interdisciplinaridade, deixou de lado, há muito tempo, as suas origens modernas reducionistas. Os riscos associados a uma determinada variedade transgênica dependem de interações absolutamente complexas, decorrentes de modificações genéticas, da história natural dos organismos e também, e principalmente, da propriedade do ecossistema do qual a planta transgênica é liberada. Esses riscos, eles vão crescendo e se tornam mais difíceis de serem avaliados e, inclusive, controlados na medida em que a área de cultivo aumenta. Estamos no âmbito do ecossistema e não de uma célula isolada ou de um tubo de ensaio. Os primeiros, o ecossistema, referem-se a impactos efetivamente sociais. Os últimos, mero tubo de ensaio, restringe-se a testes efetuados, vocês sabem, com pouquíssimas plantas, no âmbito do laboratório. Assim, quando químicos ou biólogos moleculares afirmam que determinadas OGMs não foram detectadas efeitos adversos importantes, estão se referindo a análises efetuadas com pouquíssimas células. Ora, se tais investigações não conseguem dar conta, do ponto de vista químico, biológico e toxicológico, da investigação com poucas plantas, o que a gente vai dizer? O que a gente vai pensar da cientificidade dessas investigações em termos de escalas gigantescas, levando-se em consideração, por exemplo, propriedades ou terras ou regiões? O problema do vivo, absolutamente diferente da matéria inerte, relacionada estritamente, digamos assim, a fenômenos físicos, é que o vivo envolve e se efetiva por meio de um grande número de caminhos que são, do ponto de vista causal e determinísticos, inoperantes, o que implica na dificuldade, é claro, de explicações absolutamente determinísticas e causais. Assim, o princípio de equivalência substancial opera dentro do que a gente pode chamar de uma estratégia descontextualizada e, portanto, reducionista, que não consegue abordar os efeitos possíveis dos transgênicos na sua interação com plantas, com animais e com o meio ambiente. Em outros termos, a equivalência substancial, como formulada até então, não pode ser considerada científica, porque o princípio é simplesmente uma ferramenta conceitual, política e econômica, das patentes, para os produtores de alimentos e os reguladores de governo, e não especifica nem limita o tipo ou a quantidade necessárias de testes para novos alimentos. Bom, após as conclusões desse trabalho, como estudiosa há mais de 25 anos em História e Filosofia da Química, comecei então a me questionar e perguntar pelos limites mesmo epistemológicos modernos para a resolução de problemas científicos contemporâneos. Em especial, aqueles que abordam essa estrutura reducionista, essa estrutura descontextualizada, essa estrutura mecanicista que legitimou a Revolução Industrial, com todos os seus, digamos, efeitos colaterais, seja no âmbito científico, social, econômico ou ético, perdeu, em muitos momentos, a sua eficácia, digamos assim, como fundamento explicativo. Embora a ciência química no último século tenha, é verdade, caminhado idealmente, tenha caminhado em teoria, uma visão mais complexa, mais ampla dos fenômenos, parece que quando interessa, ela se volta para simples explicações deterministas, causais e reducionistas. Nesse sentido, então, o que a gente vai propor agora para vocês é
é uma volta por meio da história da filosofia da química ao momento anterior desse, digamos, paradigma, pensamento, feito, um momento anterior à Revolução Científica. Por quê? Porque ali a gente vai encontrar um conceito, digamos assim, que talvez possa nos auxiliar e guiar nessa trilha, que é a noção de Gaia. Ou seja, eu não quero propor, claro, um resgate nostálgico ao passado. Não se trata disso. O que eu gostaria hoje com vocês é repensar alguns de seus pressupostos que talvez possam ampliar a nossa rede conceitual e assim repensarmos alguns de nossos princípios contemporâneos científicos. Acreditamos assim, portanto, que novas interpretações sobre o passado possam talvez ter perspectivas outras, problemas e as inquietudes. Mesmo porque a gente vai ver agora, nessa época antiga, a relação do humano com a materialidade era completamente. Eu vou usar muitas imagens, tá? Vocês estão conseguindo ver bem as imagens? Na boa? Tá bom. Bom, a gente tem duas imagens aqui que eu considero lindíssimas. Certo, professor Paulo? Na minha direita, o que vocês enxergam? O que nós temos aqui descrito na imagem direita, essa belíssima imagem do início do século XIX? Eu estou com muito... Não. Monólogo. Gentilmente, rapaz, gente. Será que eu não tô... Vocês enxergam a imagem da direita. Temos o quê? Uma mulher grávida. Nós temos uma mulher grávida. Verdade. O que mais? A terra. Onde você está vendo a terra, professor? No corpo dela você tem a noção de terra. Então nós temos uma mulher grávida, nós temos a terra e mais. Seres humanos, bárbaro, seres humanos alimentando, genial, animais. E mais? Ela está amamentando. Ela é mãe. Terra é mãe. Alguém gostaria de fazer mais alguma observação nessa belíssima, complexa imagem? Daria para fazer um curso só sobre essa imagem? Rio e bárbaro. Seres humanos, pessoas se alimentando de animais. Muito bem. Olha só onde a gente vai chegar. Obrigada, viu, gente? Oportuná-los um minuto. As primeiras ideias sobre a possibilidade de transformar a matéria. E aí o que eu vou pedir para você é meia horinha, tirar de lado os nossos preconceitos e tentar viajar nessa tradição maravilhosa, porque aí a gente vai entender melhor a química. Então vamos tentar entrar nesse mundo mágico. As primeiras ideias sobre a possibilidade de transformar a matéria parecem estar ligadas aos primórdios, digamos assim, da prática metalúrgica, pela mudança de cor, pela mudança de forma que se obtinham com os minerais. Para essa antiga tradição, por exemplo, as pedras e os minerais, elas cresciam no centro da terra, ou melhor, no ventre da terra. O interessante é que, além dessa tradição, a formação das longínquas sociedades agrícolas operavam, olha que bonito, com a concepção da mãe terra, a deusa cujo ventre fértil germinariam, se desenvolveriam as sementes. Essa grande mãe foi representada, vocês podem ver agora a outra figura, por meio das três partes do seu corpo,
também chamadas de fornos, os domínios do animal, do vegetal e do mineral, que ela, essa deusa, comandaria como uma anima mundi, e que é isso como uma alma universal, e, portanto, perpassaria esses três reinos. Assim, ao agricultor, por exemplo, dentro dessa concepção dessa sociedade, cabe a ele o sagrado, o grifo sagrado de propiciar a divina fecundação. Seu trabalho, portanto, extrapola o sentido meramente instrumental ou da técnica. Por quê? Porque a ele cabe uma série de rituais mágicos que lhe permitem lidar diretamente com essa divindade viva. E com a metalurgia vai ocorrer algo semelhante. Para o homem dessa época, também essa mãe terra guarda em seu ventre os embriões metálicos e como sementes vão se desenvolver e vão, portanto, se transformar. Eis a base da suposição de que um metal pode vir a se transformar em outro, seguindo diversos graus de maturação que vão até, ou melhor, vão do cobre ao ouro, que seria o ouro, então, o produto final dessa elaboração. Dessa maneira, surge, então, a ideia de que as pedras e os minerais crescem no ventre da terra. Assim, a metalurgia, tal como a agricultura, ambas envolvendo essa noção de fecundidade da Mãe Terra, acabou por criar em homens e mulheres um sentimento de confiança e até mesmo de orgulho. Homem e mulher agora sentem-se capazes de colaborar na obra da natureza. Capazes, literalmente, de ajudar os processos de crescimento que se efetuariam dentro dessa terra. Nesse, agora, frontispício, da obra Aula Subterrânea, de Lázaro Seckler, nós observamos a representação da semeadura dos metais na terra, inicialmente feita por cima, portanto, por Deus, e o árduo trabalho humano aqui embaixo, gente, de minerá-los, purificá-los, de analisá-los. Reconhecemos na imagem, acima, não sei se vocês conseguem ver, 7 metais, que eram esse desdobramento, Deus, 7 metais conhecidos na época: o ouro, a prata, o mercúrio, o cobre, o chumbo, o estanho e o ferro. Esse solo conceitual, fornecido pelas práticas litúrgicas e agrícolas, abriu então as portas para a tradição da alquimia. O aparecimento histórico da alquimia tradicional, tal como a conhecemos, e a revelação de sua existência, situam-se aproximadamente do início do século III da era cristã até o começo do século VI. É principalmente em Alexandria que a alquimia é praticada durante esse período. Independente, importa para a gente aqui agora, esses alquimistas eram pagãos ou cristãos, todos, absolutamente todos, se empenhavam em atingir alguns objetivos fundamentais, quais sejam a pesquisa da transmutação metálica, associada ao de uma iluminação que revele ao adepto os segredos divinos das leis cósmicas. A gente tem aqui uma ideia absolutamente diferente. Como é teu nome? Você que está tirando foto do slide. Flávio, depois me manda um e-mail, eu te passo os slides numa boa, tá bom? Faço mesmo, eu não tenho essa coisa, tá? Ou eu disponho, sei lá, professor. Bom, gente, vai escrever um artigo, que o artigo é meu, mas eu te passo os slides, tá bom? A gente tem uma coisa aqui que é muito diferente. Olha que genial isso. A pesquisa da transmutação metálica, ou seja, o âmbito da natureza, o âmbito dos metais, o âmbito da técnica, digamos assim, ele está absolutamente relacionado a de uma iluminação, o desenvolvimento interno, digamos assim, do alquimista. Não faz sentido ele ir para a natureza, ele desenvolver uma série de técnicas, se ele não tiver também a sese espiritual,
um desenvolvimento interno e espiritual. É por isso que você vai ter tabus, é por isso que você tem que ter uma série de, quase de sacramentos mesmo, para entrar em contato com a natureza, porque ela é viva. E para você alterá-la, para você entrar em contato com ela, você precisa ter, digamos assim, um âmbito espiritual importantíssimo. Então, se num primeiro momento a pesquisa da transmutação é fundamental, transformar, por exemplo, metais impuros como chumbo no ouro, há um segundo objetivo fundamental de todos os alquimistas: a procura do tal elixir da longa vida, com vistas à vitória, então, sobre as doenças, envelhecimento. Alquimistas, sobretudo, essa ideia eles acreditam que eles podem apressar, podem acelerar o ritmo dessas lentas maturações tonianas. O alquimista, portanto, ele consegue alterar a temporalidade. No limite, substituir. Isso citou um autor do século XVI, peço por gentileza que vocês acompanhem, a dizer o seguinte: aquilo lá que a natureza produziu no começo, nós também agora podemos fazer, se voltarmos a utilizar o processo que a natureza seguiu. Aquilo que ela talvez ainda tenha feito com a ajuda dos séculos, nas suas solidões subterrâneas, podemos concluir num só instante, auxiliando-a e submetendo-a às circunstâncias mais propícias. Do mesmo modo como fazemos o pão, podemos também fazer os metais. Sem o nosso concurso, a colheita não amadureceria nos campos. O trigo não se desmancharia em farinha sem as nossas mãos, nem a farinha se converteria em pão. Convertemo-nos, portanto, com a natureza, não só para a obra mineral, mas também para a obra agrícola, e os seus tesouros se abrirão para nós. É este, gente, o horizonte onde a alquimia se inscreve. O alquimista acelera, ele conclui a obra da natureza, ao mesmo tempo que ele se empenha por fazer-se a si mesmo. E aqui eu penso que chegamos num ponto fundamental, se não nuclear, da nossa conversa. O que torna os textos alquímicos tão difíceis de serem lidos, interpretados por nós, leitores e leitoras modernas e contemporâneas, é exatamente que as operações que vocês podem acompanhar, os processos, as metamorfoses descritas, dizem respeito, como eu disse, ao mesmo tempo ao que o alquimista realiza externamente, ou seja, no seu âmbito laboratorial, sobretudo as etapas sucessivas de uma sese psíquica e espiritual, que a gente chama do trabalho de oratório. Vejam nessa belíssima imagem do Conrad, que você tem de um lado todos os aparelhos técnicos, musicais, científicos, mas você tem também um templo, onde o adepto, o iluminado, ele reza. Então você tem o âmbito laboratorial e técnico, mas também esse objetivo do, digamos assim, uma sese psíquica e espiritual. E esses dois aspectos são, de fato, indissociáveis. Assim, num primeiro momento, deve-se, sobretudo, olhar para si. Imagina que hoje em dia, né, a gente vai para o laboratório, a gente tem uma relação absolutamente instrumental. Quando é que a gente vai pensar em nós mesmos? De forma nenhuma, aqui não. A visão orgânica, essa visão unificada, porque você não tem como a gente... Guarda meu... A gente vai ver daqui a pouco a dicotomia sujeito-objeto. Aqui não, nós somos partícipes da natureza. Nós fazemos parte da natureza. Você não tem a dicotomia moderna, posta pelo nosso querido René Descartes, entre sujeito e objeto. Portanto, se eu vou manusear algo que eu sou partícipe, eu tenho que olhar para fora, mas, sobretudo, olhar para dentro. Porque o fora e o dentro, no limite, fazem parte de um. Dá para compreender? Claro, Max, pois não. Elas, no limite, para você ser um bom adepto, digamos assim, ela teria que correr paralelamente. Assim, quando você atingir
simbolicamente o ouro ou a imortalidade, você teria um conhecimento interno espiritual do que é esse todo e do que é esse mundo. Então, o fora e o dentro, no limite, eles se complementariam. Perfeito, Max. Seriam paralelos. Está muito esquisito e dura. Vocês estão sendo gentis. Obrigada pela gentileza. Então, nesse primeiro momento, devemos, sobretudo, olhar para si mesmo com cautela e profundidade. Se você for honesto, se você for um adepto verdadeiro, perceberá que a raiz de todas as questões é o desconhecimento quase absoluto daquilo que é o mais importante. E o que é o mais importante? O nosso eu, o nosso ser. Estamos falando de alquimia, não de Heidegger. É o ser, é o eu que é o mais importante. Mas o que chega somente até aqui ficaria no meio da travessia. O segundo passo consiste no quê? Em olhar para o exterior. Depois que você se voltou para dentro, você precisa então olhar para fora. Portanto, observar de forma ativa, independente, a natureza e o mundo. Esses dois aspectos, como eu disse, então, são absolutamente indissociáveis. Isso significa, sobretudo, uma visão de mundo, uma visão natureza. Absolutamente distinta da nossa, pois ela opera com uma concepção, eu grifo, de matéria ativa e uma concepção, bem grifo, feminina e embriológica dos minerais. Do ponto de vista químico ou alquímico, essa visão de mundo tem como conceito primeiro, fundamental, originário, a de um grande organismo orgânico e feminino. Tudo é constituído, portanto, por uma materialidade ativa. E, portanto, as coisas são literalmente. Podemos ilustrar essa perspectiva da alquimia se nós dermos um passo à frente e formos para o Renascimento. Robert Fludd, por exemplo, um importantíssimo alquimista neoplatônico, criou essa imagem do macrocosmo, que ele está claramente animado por quem, gente? A alma feminina. Retratou assim a alma do mundo como sendo uma mulher. Seria, sobretudo, olha que lindo, a mediadora desse mundo. Por que a mediadora? Vejam, gente, com muita cautela essa imagem. Essa mulher, ela está se conectada, meio de sua mão direita, lá para cima, ou seja, a Deus, representada na imagem pelo tetagrama hebraico, ou seja, pelas 4 consoantes JHPH, transmitidas como? Por uma corrente de ouro, aí sim, na outra mão, a corrente vem para baixo, seja para o nosso mundo terrestre. Só que como que esse mundo está sendo representado aqui? Consegue enxergar? Bichinho, que bichinho? É um macaquinho. Exatamente. Por que temos um macaco aqui embaixo? O que o macaco representa? Ser totalmente governado, acima de tudo, por forças instintivas do reino animal. Ou seja, se tem uma imagem de uma complexidade, você tem uma mulher que faz a mediação entre o âmbito espiritual e o âmbito terreno, entre a divindade, a espiritualidade e o reino instintivo nosso aqui, humano e animal. Eu lembro, por fim, para vocês, que nessa tradição alquímica, muitos dos primeiros tratados e manuscritos foram escritos ou atribuídos às mulheres. Maria Judia, Cleópatra e Teosofia são alguns desses nomes. Maria Judia, também conhecida como a profetisa, foi uma das primeiras alquimistas conhecidas. Praticamente tudo que a gente sabe dessa importante mulher de ciência deve-se a Zósimo de Panópolis, cujas anotações sobre alquimia constituem talvez as obras gregas mais antigas. Aliás, foi Zósimo que identificou essa Maria como a irmã de Moisés. Infelizmente, como é muito costume, no nosso trabalho, desses seus manuscritos restaram apenas notas.
mas dentre algumas de suas descobertas, nós encontramos o alambique, 2 aparelhos de destilação com 2 ou 3 saídas, conhecida como dípicos e tríbicos. Ela ainda, Maria, desenvolveu um aparelho de sublimação feito de metal, não se sabe direito se era de cobre ou bronze, em que a parte central superior possuía, literalmente, 3 tubos com uma saída em forma de bico e podia, então, gotejar o líquido destilado dos respectivos frascos. Inventou ainda o querotaque. O que era isso? Um instrumento usado como um tipo de aparelho para amolecer os metais e misturá-los com alguns corantes. Maria percebeu que era possível controlar melhor a temperatura das substâncias com o auxílio da utilização de água. E esse aparelho, até hoje, é utilizado por nós, é o famosíssimo banho-maria. Então, devemos salientar é esse caráter prático da Maria, que a distingue, sem dúvida, de outros alquimistas da antiguidade. Bom, para a gente fechar esse primeiro momento, o que a gente poderia dizer aqui, então, é que nós observamos até aqui que o feminino, a mulher, é constitutivo dessa visão ontológica, dessa visão cosmológica de natureza e principalmente de materialidade. Ela fundamenta tanto a alma do mundo, como constitui, assim, a capacidade de germinação e, portanto, transformação e crescimento dos metais minerais. Podemos notar, então, por meio das imagens mostradas, os e as alquimistas possuíam um pensamento dominado pelo simbolismo cosmológico, criando, assim, uma experiência de mundo completamente diferente daquela que nós possuímos. Por quê? Porque o pensamento simbólico, o mundo, ele não está somente vivo, mas ele está aberto. É isso que o simbolismo. Um objeto, ele nunca é só ele mesmo, como sucede, por exemplo, com a nossa consciência. Mas o objeto, nesse caso, é sinal ou receptáculo de algo diferente, de uma realidade, sobretudo, que transcende o plano de ser do próprio objeto. Para deixar isso mais concreto, o campo cultivado, é alguma coisa a mais do que um pedaço de terra, simples pedaço de carne. Nós vimos, a terra, o campo cultivado, é sobretudo o corpo da Gaia, o corpo da Mãe Terra. Assim, o trabalho agrícola é ao mesmo tempo um trabalho, digamos assim, mecânico, efetuado com instrumentos e com ferramentas, mas é uma união sexual orientada para a fecundação com a Mãe Terra. Nós só compreenderemos, de fato, esse processo de união sexual, esse processo de transmutação, se tivermos como pano de fundo essa ideia da realidade que transcende o próprio objeto. Tanto é assim que um tema que é fundamental para toda a arte alquímica é o do sofrimento, da morte e a ressurreição da matéria. Toda a matéria, inicialmente, ela provém do caos. Ela provém de algo completamente desinformado. E é essa matéria primeira que ela vai ser aos poucos purificada e, portanto, transmutada. A transmutação, portanto, ou seja, a obra maior, vai conduzir, então, a pedra filosofal, é alcançada fazendo-se a matéria, como vocês podem acompanhar aqui, passar por várias fases. E o número vai mudar de acordo com a receita em questão. Essas fases são denominadas de acordo com as cores que vão adquirir os ingredientes. Melanzes é o preto, leicoses é o branco, o xantoses é o amarelo e o ósis é o vermelho. Preto é fundamental. Ele é conhecido, está aqui para vocês, como nigredo, pelos autores medievais. O que significa nigredo? Finitude, a morte. Sim, as fases da obra são nigredo, albedo, citrínitas e rubedo. Mas, ao contrário do que a gente poderia pensar, embora haja um predomínio, olha só que genial, embora haja predomínio do feminino,
universo alquímico não há uma exclusão do masculino. Não há. Se propõe uma exclusão. Se trata disso. Nem poderia haver. Por que não pode haver uma exclusão? Em primeiro lugar, essas etapas mencionadas requerem um processo de fusão. E fusão é o feminino com o masculino. Você não faz uma fusão alquímica sem os dois símbolos. Porque nós temos a calcinação, a sublimação, a solução, a putrefação, a separação, a coagulação e, por fim, a tintura. A tintura é a união. Olha só. A árvore dos filósofos no próprio slide. Quem nós temos dentro dos vasos? A gente observa claramente aqui essa árvore dos filósofos se transformando, crescendo, desabrochando no interior do vaso, no interior do útero, no interior da terra-mãe, do vaso hermético, na presença sempre de um elemento masculino. Tanto é assim que, para o objetivo do iniciado seja alcançado, ele tem que utilizar o quê? O que você precisa para fundir? O que você precisa para efetivar uma união? Se você pensar em termos laboratoriais, o que aquece? O que junta? O que pode ser considerado um útero artificial? Fogo, calor. Onde eu encontro fogo e calor? Fundamental. Sim, para que o objetivo seja alcançado, ele tem que utilizar os fornos, verdadeiros úteros artificiais, em que os minerais eles vão completar a gestação. Grande parte deles, aliás, possuindo o próprio formato. Preciso dizer alguma coisa desse formato do forno? Tem algo mais manifesto? Que algo assim... Sim... E possui elementos masculinos e femininos. Essa imagem claramente mostra o atanor, o elemento gerador de calor, considerado o elemento masculino. E essa retorta receptiva e protuberante, do latim, o curbit, como o elemento feminino. Então, gente, belíssimo casamento químico. Vejam bem, ele ocorre externamente e internamente. E aqui uma imagem muito comum dos fornos dessa época, que é um forno antropomórfico. Claramente também que a gente pode falar numa concepção embriológica dos minerais. Ou seja, se nada obstruir o processo de gestação, todos os minerais, com o tempo, se converterão em ouro no ventre dessa terra. Olha essa belíssima imagem do importante Arnaud de Villanova. Cachoeira maravilhosa. É o casamento alquímico, numa integração mística entre os opostos. O sol e o ar estão associados com o elemento e a água e a lua com o elemento feminino. É por meio, então, dessa união do espírito com um corpo, uma matéria purificada, que a gente pode, então, atingir a grande obra. O corpo vil, impuro, aqui simbolizado pelo chumbo, aqui como o chumbo era simbolizado nessa época, e o ouro. Portanto, como o chumbo, a impurificação, ela é purificada e transformada no ouro, para você atingir, então, a grande obra. O ouro relacionado com o ciclo, relacionado com a perfeição, relacionado com a imortalidade. O símbolo é o ciclo. Quando então chega-se à grande obra, o ciclo estará, como aqui, o ouro absolutamente completo. Nessa próxima imagem do Mutus Liberi, observamos na sua parte superior
de significado, portanto, se está em cima espiritual, de uma sese espiritual, o Sol. E o Sol está sob dois anjos que seguram o Sol e a Lua na presença de Netuno. Por que o Netuno aqui é importante? Porque ele é a solução, a substância aquosa que vai ser necessária para se efetivar a grande obra. E na parte inferior, na parte, digamos, mais terrena, os alquimistas aqui, sempre do sexo masculino e feminino, colocando o ovo filosofal no forno, no útero artificial, no qual, então, ele vai ser suavemente aquecido, dependendo da receita, num banho de areia ou num banho de água. Tudo bem até aqui? Hermes Trismegisto, vocês já ouviram falar? Famoso alquimista, que tem a sua tábua da esmeralda. Ele sintetiza, era bastante interessante, o processo alquímico da operação do Sol. A analogia que a gente viu com o símbolo perfeito do ouro. Hermes vai dizer que tudo procede do um e volta para o um. Olha que bonito. É uma verdade certa e a mais verdadeira, que o que está embaixo é como o que está em cima. E o que está em cima é como o que está embaixo, a fim de realizar os milagres de uma única coisa. E da mesma forma que tudo que existe procede do um, pela meditação do um, assim também todas as coisas nasceram dessa coisa única por adaptação. O Sol é o seu pai e a Lua a sua mãe. O vento a levou dentro do seu ventre e a terra é a sua ama de leite. O pai da perfeição do mundo inteiro se encontra aqui. Podemos então observar que o processo alquímico no Lilith é uma reconstituição microscópica do processo de criação. Se preferirem, uma recriação, realizada sempre por meio de duas forças, uma volátil e a outra fixa. Por isso que é tão importante a fórmula alquímica solve et coagula. Solve e coagula. A alternância entre o que? A dissolução, não é mais espiritualização ou a sublimação dos sólidos, com a coagulação. O que é a coagulação? Digamos assim, a rematerialização dos produtos purificados. É assim, mais nos interessa a nossa discussão, é que a Terra, sempre presente, é a nossa matéria, a máter, a mãe, a fonte de todas as coisas corporais. Diz Hermes, a Terra é a mãe dos elementos, da Terra procedem, a Terra voltam. Olha o ciclo, absolutamente se fechando, se perfazendo. Entre os séculos XV e XVII, essa perspectiva de interação com a materialidade vai ser adotada pelos chamados iatroquímicos. Vocês sabem quem são os iatroquímicos? Já ouviram falar? Bastante interessante, são bastante conhecidos dessa época da Renascença, porque são homens, mulheres de ciência, tinham como objetivo preparar medicamentos usando substâncias inorgânicas. Procedimento bastante incomum para essa época. Por isso, eles viam o objetivo central dos alquimistas em transformar, digamos, chumbo em ouro em secundário. Para eles, o mais importante era alcançar, era tentar vencer os obstáculos contra as doenças, as enfermidades e, quiçá, atingir a longevidade. Quem é o mais importante deles nessa época? Nosso querido Paracelso. Esse nome esquisitérrimo. Philippus Theophrastus Bombast vor Horkheimer. Médico, alquimista suíço, talvez o maior expoente dos chamados filósofos químicos do Renascimento. Qual é a perspectiva desse filósofo? Para ele, a esteira da alquimia, a chave para penetrar, digamos assim, os segredos mais íntimos da natureza é fornecida pelo estudo da química. Para tanto, deve-se começar, mais uma vez, vejam a Nigredo, pelo caos, pela matéria caótica, pela redução a uma matéria primeira. E aqui eu trouxe uma imagem dificílima para se compreender.
Marcelo, excelente. A vida e a morte. Mas nós não temos aqui simplesmente a vida e a morte. O que a gente tem aí nesse regressus ao útero? Um regresso a um útero primeiro. Ciclo dos elementos, muito bom, Marcelo. E mais? Olha a complexidade, olha a beleza dessa imagem. Foi inclusive muito utilizada pelo Jung. Sabem que o Jung tinha uma fascinação pela alquimia, para entender os processos nossos, dos entes, etc. E essa é uma imagem que é muito utilizada. Aqui nós temos as caveiras, é por isso que morte tato. Bom, muito bom. E mais? O que vocês encontram, né? Para mim, eu acho extremamente difícil. A caveira. Perfeito. Alguém mais? Max? Aí comigo. Aí, Max, vamos lá. Aquela professora chata. É um útero. Inclusive, você tem aí, literalmente, veja só, um regresso ao útero e, portanto, a renovação e a continuidade por meio do útero, do feminino, da mulher, é ela que perfaz todo o ciclo. Olha a grandiosidade dessa imagem. E é um ciclo. Exatamente. É um paradoxo. Exato. Exato. Lindo, é isso mesmo. Você tem nessa imagem claramente seu nome? Deise, é isso. Você tem literalmente, vários comentadores colocam isso, o paradoxo. O paradoxo da vida e da morte. É na perfeição desse ciclo que as coisas vão efetivamente, tá? E elas vão, portanto, atingir a imortalidade. É isso, da vida e da morte. Então, aqui no limite, a gente tem a representação do processo da obra alquímica. Esse, muito bem colocou, Deise, o paradoxo do infinito, onde tudo se inicia no seu próprio fim e, portanto, acaba no seu próprio começo. Adorei. Segundo Paracelso, na verdade, quem quer entrar no reino de Deus deve entrar primeiro com seu corpo em sua mãe e morrer ali. E ainda ele diz, o mundo inteiro deve entrar em sua mãe, nesse sentido simbólico que a gente acabou de ver na imagem, que representa o que é se entrar na mãe. A prima matéria, essa matéria confusa, para enfim começar a eternidade. Ou seja, atingir de fato a pedra filosofal e o elixir da longa vida. Assim, para a gente fechar essa primeira etapa, nós notamos que desde a antiguidade até o Renascimento, a ciência da matéria, toda a sapiência alquímica era fundada, era construída, era constitutiva por esse fundamento feminino, a Gaia e a Terra-mãe. Tudo bem? O que a gente vai ver agora, depois do intervalo? Toda a visão da natureza, da Gaia, da atividade, ela vai ser, por alguma razão, que a gente vai tentar configurada. Com a Revolução Científica Moderna, a gente sabe esse paradigma vitalista, organicista, mágico, de uma feminilidade ativa, ela vai ser perdida. A natureza, isso que é mais interessante, do ponto de a química, do ponto de vista da materialidade, a natureza ela vai continuar sendo feminina, mas não mais ativa. É uma feminina passiva. É isso que a gente vai analisar com você. Quantos minutos de intervalo, professor? 20 minutos mesmo. Para a gente chegar lá onde a gente... Tá bom? Obrigada, gente.